todos bem-vindos ao canal TVC Ahá. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 8º da terceira parte do Livro dos Espíritos sobre a Lei do Progresso. Hoje vamos estudar o estado de natureza das perguntas 776 e 778. Na pergunta 776, serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? E eles respondem que não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado de natureza, então, é o estado em que vive o homem primitivo. E a lei natural é a lei de Deus. E Kardec faz uma nota. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Então, o estado de natureza é o início do desenvolvimento da humanidade, é o homem no seu estado mais primitivo. E a lei natural é a lei de Deus que rege o progresso da humanidade. Na pergunta 777, tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade da terra, aquele estado de natureza? E eles respondem, que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra, é ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Comparando então, os homens que desejam viver na inteira liberdade em relação à natureza, como se o progresso tivesse trazido só coisas ruins, como se a civilização tivesse trazido só coisas ruins. E isso não é verdade, porque se o animal ele vive solto, vive livre, sem responsabilidade, se a criança não tem a mesma responsabilidade com o adulto, o mesmo não acontece com o ser humano. Quando ele se torna adulto, quando ele amadurece, quando ele compreende melhor a sua responsabilidade, se torna civilizado, ele precisa ser responsável por aquilo que ele adquiriu, pelo conhecimento que ele adquiriu. Então, ele não pode querer viver como um homem primitivo. E na pergunta 778, pode o homem retrogradar para o estado de natureza? E eles respondem que não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Se progride é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. A lei do progresso, a lei da evolução, é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Todos evoluem, isso é uma lei natural. Nós vamos encontrar na Revista Espírita de novembro de 1862, Dissertações Espíritas, o tema Origem da Linguagem, algumas observações bem interessantes sobre o estado de natureza, como a humanidade era no seu estado de natureza. A humanidade já atravessou 3 grandes períodos, a fase bárbara, a fase hebraica e pagã e a fase cristã. A esta última sucederá o grande período espírita, cujos alicerces lançamos entre vós. Os espíritos explicando que o desenvolvimento humano, ele teve períodos, ele teve fases. Então, nós vamos ver como eram os homens na sua fase mais primitiva. A primeira fase humana, que poderemos chamar pré-hebraica ou bárbara, arrastou-se por muito tempo e lentamente em todos os horrores e convulsões de uma barbárie terrível. O ser humano passou
longos períodos nesta fase de barbárie. Aí o homem é peludo como um animal selvagem e como as feras. Abriga-se em cavernas e nos bosques. Vive de carne crua e se repasta de seu semelhante como de uma excelente caça. É o mais absoluto reino da antropofagia. Não há sociedade nem família. Alguns grupos dispersos aqui e ali vivem na mais completa promiscuidade, sempre prontos a se entredevorarem. Tal é o quadro desse período cruel. Nenhum culto, nenhuma tradição, nenhuma ideia religiosa, apenas as necessidades animais a satisfazer. Prisioneira de uma matéria estupidificante, a alma fica morna e latente em sua prisão carnal. Ela nada pode contra os muros grosseiros que a encerram, e sua inteligência mal pode mover-se nos compartimentos de um cérebro estreito. Essa é a ideia que eles nos trazem de como era o homem nesse período de barbárie. O olho embaciado, a pálpebra pesada, o lábio grosso, o crânio achatado e alguns sons guturais bastam como linguagem. Nada prenuncia que desse animal bruto sairá o pai das raças hebraicas e pagãs. Contudo, com o tempo, eles sentem a necessidade de se defenderem contra os outros carnívoros, como o leão e o tigre, cujas presas terríveis e garras afiadas facilmente dominavam o homem isolado. Assim, realiza-se o primeiro progresso social, quando o homem começa a se defender. Não obstante, o reinado da matéria e da força bruta se manteve durante essa fase cruel. O homem, então, nesse período primitivo, a alma se encontrava encarcerada, como que num corpo mais animalizado, onde ela mal conseguia se manifestar. É esse início, é esse estágio inicial do processo evolutivo. Com o passar do tempo, o homem foi se desenvolvendo e vai passar então para uma nova fase, quando ele começa a ter a ideia da sociedade, a ter a ideia da família, a criar os cultos religiosos. Ele vai se transformando. E estes seres primitivos, então, são os pais, são os antepassados dos povos hebreus e pagãos, considerados pagãos na época. Dali para frente, há toda uma fase que vai desse início das sociedades pagãs e hebraicas até a vinda de Jesus. Aí começa uma nova fase, a era cristã, que vem até o aparecimento da doutrina espírita. E aqui, então, a doutrina espírita vai dar condições do homem conhecer um pouquinho melhor da sua origem, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui na Terra. Ele tem um papel maior a desenvolver aqui na Terra do que somente sobreviver ou cuidar do corpo material ou dos seus interesses materiais. A doutrina espírita, ela vai ampliar a nossa capacidade de entendimento do porquê estamos aqui, para que estamos aqui, o que podemos fazer enquanto estivermos aqui nesta existência atual. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.